Bem-vindos ao programa Fisiochat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que todas as pessoas devem ficar alertas e conhecer melhor sobre ele, é o AVC, o acidente vascular cerebral. Para falar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Tatiana. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Ju. É a doutora Tatiana de Paula, ela é fisioterapeuta. Ela é especialista em neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia também da USP e recentemente virou doutora em ciências da reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP. Além disso, ela é fisioterapeuta do curso de fisioterapia da USP e da clínica Moving Care, que fica lá em Alphaville. E ela é nossa ex-docente aqui do curso de fisioterapia da PUC. Tati, novamente, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito contente de saber que você poderia vir aqui falar com a gente sobre um assunto que eu acho importantíssimo, as pessoas conhecerem melhor e saberem melhor como lidar com essa situação, né? E aí, para a gente começar nosso papo, eu queria que você explicasse para o público em geral o que é o acidente vascular cerebral, o AVC, né? O famoso AVC ou derrame, né? Tem gente que ainda fala derrame, né? Isso. Antes da gente começar, eu queria agradecer mais uma vez o convite, Ju. É sempre uma alegria voltar à PUC. E muito importante, como você falou, esse tema, o acidente vascular cerebral, que muitos ainda conhecem e chamam como derrame, que na verdade o derrame seria um subtipo do AVC, que a gente já vai falar sobre ele. Por que da importância? É uma das principais causas de morte no mundo, a segunda causa de morte no Brasil, e no mundo todo é a principal causa de incapacidade. Então, no adulto é o que leva as pessoas em diferentes idades a ficarem com limitações motoras, cognitivas, sensoriais, que vão mudar a sua vida de um dia para o outro. Sim, né? E no Brasil é a segunda causa de morte? No Brasil é a segunda causa de morte. No Brasil é a segunda causa de morte. E no mundo? No mundo está entre a terceira causa de morte. E tem alguma diferença assim de acometimento entre homens e mulheres? Então, os homens têm mais chance de ter um AVC, né? Então são os fatores que não tem como modificar. Então, os homens são mais afetados do que as mulheres. As pessoas de pele negra têm mais chances de ter um AVC. Quanto maior a idade, maior o risco também. E o histórico familiar. Então, o antecedente familiar de acidente vascular cerebral aumenta o risco do AVC também. Tá. E aí eu acho até que eu pulei um pouco, né? Então você falou agora do risco, mas assim, o que é? O que acontece, né, com a pessoa porque ela tem um AVC? O que é um acidente vascular cerebral? Então você tem uma alteração do fluxo sanguíneo, então do sangue que chega em diferentes áreas do cérebro, né? Quando essa alteração do fluxo acontece por uma interrupção, por um entupimento de algum vaso, seja por um trombo, então um trombo obstrui um vaso. Pensa num caninho e você tem o sangue passando por esse caninho e indo lá para o cérebro. Quando você tem um obstáculo a esse fluxo que interrompe isso, pode ser um trombo, pode ser arteriosclerose, né? Então, que é aquela gordurinha que a gente fala lá, do mal. Sim. Isso vai levar a uma isquemia da área que recebia esse sangue. Tá. Então, esse fluxo sanguíneo ele é interrompido e a área que receberia esse fluxo vai sofrer uma isquemia, promovendo a morte dos neurônios ali. Tá. E com isso, o que vai acontecer? Esta região vai deixar de comandar a parte responsável no corpo, né? Então, a pessoa pode perder o movimento, pode perder a fala, pode afetar a memória, a percepção, a compreensão. Então, esses sintomas vão estar relacionados com a área dessa lesão. Tá. Além desse entupimento, pode acontecer o rompimento de um vaso, né? Então, os aneurismas, que são malformações no vaso ou alterações na parede do vaso,
e fazem com que essa parede um pouco mais fraca ou por uma má formação congênita, esse sangue se extravase, daí que vinha o nome derrame, né? Então, esse derrame de sangue derrama o sangue lá no cérebro e aí isso também vai levar à isquemia daquela área que receberia aquela irrigação. Tá. E esse sangue ali no tecido também vai promover uma inflamação. Os casos hemorrágicos, aí esse é um caso hemorrágico, né? Sim. Então, acidente vascular hemorrágico. Eles são mais graves, o risco de morte em um mês é muito alto, então ele é muito mais grave do que o isquêmico. Independente da área de acometimento? Independente da área, ele é muito mais grave, ele pode levar a um edema cerebral, isso abaixa o nível de consciência. Então, todo o cuidado depois com o acidente vascular hemorrágico é muito maior. mais sério. Agora, embora ele seja o pior, o lado bom é que ele é o menos frequente. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico, ele é mais frequente, ele vai de 70% a 80% dos casos são isquêmico. Tá, e aí a gente pensa, né, por exemplo, se a gente for pensar quem está assistindo aqui, a gente sempre fala, e se eu tiver um AVC, ou se alguém na minha casa tiver um AVC, como é que eu vou saber? Tem alguns sinais que a gente pode detectar? Tem coisas importantes que a gente pode falar. Um é os sinais, que é identificar, né? Identificar o AVC. Claro que tem alguns sintomas que não são esses clássicos, né? Mas os sinais clássicos, tem até uma campanha mundial de conscientização sobre o acidente vascular cerebral, que é os sintomas, como reconhecer os sintomas e o que fazer. Né? Os principais sintomas são alteração do movimento da face, dos membros, da fala. Esses são os principais. E aí a ideia é que você tem que agir muito rapidamente, né? Mas esses são os principais que eles fizeram até para o Brasil uma chamadinha que é SAMU, inclusive fazendo uma referência para o SAMU, que é o serviço de urgência, né? Sim. Então, ele para você pedir para a pessoa sorrir, né? O S de sorrir, para você avaliar o movimento da face. Abraçar, para avaliar o movimento do braço. M, que é cante ou fale como uma música, para avaliar a fala. E o U, que é de urgente, chame o SAMU. Vai logo, se não sorriu direito, ou apresentou. E ou. Um deles ou os três ou combinado? Ou, você pode ter tudo, tem ou casos... pode ter só um dele. E além disso tem as crises convulsivas, desmaios. Sim. Né? Então esses são os sintomas clássicos, mas podem ter outros sintomas abruptos que podem ser um AVC. E no hemorrágico e no isquêmico, os sintomas vão acontecer na mesma intensidade ou é diferente? O hemorrágico pode ser mais grave, ele pode desmaiar. Acontecer isso, desmaio, perda de nível de consciência, porque no isquêmico pode acontecer, por exemplo, desse fluxo ter diminuído muito, mas ainda ter um pouquinho e ele começa já a ter os sintomas ou não? Quando tem, normalmente você já teve a interrupção do fluxo. Então, vai depender do tipo de trombo. Tem alguns que vão se formando aos pouquinhos. E aí, enquanto ele está se formando, o que acontece até que o próprio cérebro já desenvolve outros vasos, que chamam de circulação colateral. Que é até depois, para a fase de recuperação, isso vai ser bom. Isso é melhor do que no hemorrágico. Lógico. Por quê? É como se o corpo tivesse Porque ele interrompeu um fluxo, mas você já estava desenvolvendo algumas Você tinha uma estrada principal ali que daí arrumaram umas laterais, né? Mas normalmente esses sintomas do acidente vascular são abruptos. E quando tem esse que vai se formando aos poucos, o paciente tem sintomas clássicos, daí não, né? O sintoma vem quando tem a interrupção. O sintoma vem quando tem a interrupção. Às vezes tem dor de cabeça frequente. Então, nos hemorrágicos, às vezes ele tem dor de cabeça frequente, tem uns sintomazinhos e quando isso piora de vez, quando essa interrupção porque nunca acha que é isso, né? Não, a pessoa sempre vai buscar outras coisas. Nunca acha. E uma coisa extremamente importante que eu ouço muito. A pessoa começa a ter um sintoma e deve ser algo que eu comi, algo que eu bebi, ou porque eu tô nervoso. Não, eu vou ficar assim e ver o que acontece. E se não melhorar depois, eu vou pro pronto-socorro. E na verdade é o contrário. Quanto antes essa pessoa chega numa unidade especializada em AVC, maiores são as chances de sobrevida e menor vai ser a lesão. Porque hoje em dia
A medicina está muito avançada nisso. Então, hoje, os centros de referência têm como fazer, já a partir da tomografia, uma avaliação dessa lesão. Sim. E decidir se vão fazer, nos casos isquêmicos, se eles vão fazer uma trombólise, que é uma medicação para diluir esse trombo. Em alguns casos, até a trombectomia, que é um processo que entra uma guia e que vai até o trombo, joga o anticoagulante e puxa. Puxa tipo isso. Um aspiradorzinho de trombo. Isso. E aí, nesse caso, a lesão acaba sendo muito Não menor. fica com As sequelas são menores, o processo de recuperação é muito mais lento. Mas para isso, tem que, olha, tem o sintoma, corra pro pronto-socorro. E aí acho que também tem um fator que você falou, de um centro especializado, né? Se puder ser melhor, né? Isso, com certeza, porque em muitos casos acontece isso, a pessoa tem, aí ela corre pro posto de saúde, então para a UBS próxima à casa dela. Ninguém pode fazer Aí ela nada. fica lá 40 minutos esperando para passar na fila e para descer. Ah, não é um AVC. Aí corre para o hospital. Normalmente esses lugares já vão encaminhar para esses centros de referência. Sim. E daí... Mas já passou muito tempo, né? Isso, ou vai para um, daí vai para outro, né? Sim. E a meta dos grandes centros é diminuir o máximo o tempo em que a pessoa chega ao centro, o tempo em que ela faz a tomografia e que ela recebe essa medicação. Esses casos isquêmicos que são os de melhor Faz prognóstico. toda a diferença, né? Toda a diferença. E aí, pensando um pouquinho naquilo que eu te perguntei antes dos fatores de risco, né? Se tem mais homem, mais mulher. Na verdade, eu nem perguntei, mas tem fator de risco? Por exemplo, você pega... né? Já tenho mais de 40 anos. O que eu posso fazer para evitar, e se tem coisa que não adianta, que faz parte, né? Então, os fatores não modificáveis são esses que a gente já falou. Sim. Agora, a maioria dos casos pode ser evitada. Então, tem os fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que são fundamentais para prevenir. E dentre eles a gente tem a hipertensão, né? Muitos têm hipertensão e ou sabem da hipertensão e não controlam adequadamente a medicação ou não sabem. Então é importantíssimo que a pessoa faça com frequência, principalmente com o evoluir da idade, né? Sim. Que faça controles da pressão arterial para saber se tem hipertensão. Porque a hipertensão vai lesionando os vasos, né? Isso, interfere completamente nessa circulação. Tá. Né? A hipertensão, diabetes. Então, diabetes é outro, né? Que é aquela doença que as pessoas menosprezam. Não, que as pessoas menosprezam, né? Porque não dá dor, porque não limita. Então, quando as pessoas vão dar importância para diabetes? Quando já está muito Quando ruim. já tem alterações periféricas, quando já tem alterações visuais ou quando tem um AVC. Né? Então, tem diabetes, precisa controlar a diabetes. Então, a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto vai favorecer a formação dessa gordura, dessas placas ateroscleróticas nos vasos e que vão aumentar as chances de AVC isquêmico. Sim. A obesidade, então, controle de peso também é extremamente importante. Que acaba, né? Tudo o que você está falando. Isso a gente já vai seguir, você vai ver que está tudo muito ligado ao outro. Muito ligado. Porque às vezes você pega os idosos, por exemplo, vem o pacotinho. Vem tudo. Vem o pacotinho. Né? Não precisa necessariamente ser idoso, mas tem a ver com o estilo de vida, né? Exato. Tem a ver com o estilo de vida. Exato. Então, a obesidade, a fibrilação atrial, que são as doenças, entre outras doenças cardíacas, que também vão influenciar nessa circulação e comprometer. Mas isso é modificável com medicação, né? Com identificação e medicação. E medicação, você detectar que tem e tratar logo. Detectar e tratar. Tá. E aí entram nos outros que são mais fáceis ainda, que é uma alimentação saudável. Que daí você não vai ficar Volta gordo. no pacotinho. Você não fica gordo, você não fica hipertenso e você não fica diabético. Então, uma alimentação saudável, atividade física, de novo, interferindo em tudo. O fumo, tabagismo, é um fator extremamente importante. E que, então, as coisas começam a se juntar, né? E aí entra o alcoolismo também. Alcoolismo no sentido de, não do álcool social, né? O alcoolismo acima do limite. Isso. E aí, alguns lugares falam do estresse, né? De controlar o estresse.
também. Eu acho que isso que sim, é né? difícil, mas de novo, se a gente entra numa rotina de praticar atividade física, de Parar se de fumar, se alimentar bem. É o autocuidado no seu sentido, porque eu acho que daí o estresse vem um pouco da parte emocional, relacional, e que faz parte da saúde, né? Isso. O autocuidado como um todo. E normalmente, né? se você está estressado, você não está conseguindo controlar esses outros, e se você não controla come esses mal. outros, você se estressa e a gente está num ciclo. Sim. Mas o importante é que esses fatores modificáveis, muitos são uma questão de tomar uma decisão. E não é tão difícil assim. Não é tão difícil, não é tão difícil. Eu acho que é a importância da conscientização, de não é, eu vou fazer exercício porque está na moda ou porque é legal, mas porque eu vou me cuidar. Sim. Né? Menos o hemorrágico, né? O hemorrágico normalmente é por alteração vascular. O hemorrágico mesmo. é por alteração vascular, mas daí normalmente se você faz exames de frequência, você sabe. A hipertensão associada, né? Então verdade. se você é hipertenso... Você até piora, né? Isso. Mas os isquêmicos, que são os mais comuns, muitos desses aspectos a gente consegue controlar. Modificar. E daí, Ju, tem organizações mundiais, e até no Brasil tem uma, né? Então tem a Organização Mundial de Acidente Vascular Cerebral, e no Brasil a gente tem a Rede Brasil AVC, que está vinculada a ela e que anualmente promove campanhas de conscientização. Que bacana. Então, esse ano, o tema da campanha é exatamente isso que a gente está falando, que é identificar esses fatores de risco modificáveis e modificar esses fatores. Lógico. Né? A incidência é muito alta e a ideia dessas campanhas é que a gente... baixe. Que as pessoas saibam... Que elas podem evitar. Que esses são riscos, que as pessoas primeiro saibam, né? E daí, a partir de então, ela consiga... o que é risco e aí eu posso evitar, né? E deve ter estudo mostrando que quando melhora o estilo de vida, você melhora muito, né? O cigarro diminui o risco. Então, as pessoas que fumam têm 3 a 4 vezes mais chances de Fora ter um os outros AVC. problemas, né? Câncer e tudo mais, né? Isso. E eles começam a se associar, como a gente falou. Então, eu preciso de um controle da pressão arterial rígido, só que rígido para mim e para você que não temos nada. Agora, se a pessoa já tem diabetes e colesterol, esse controle vai ter que ser mais rígido ainda. Porque descompensa tudo, né? E aí, até pensando nisso, né? Acho que para conscientizar, muitas vezes, igual em caixa de cigarro, vem aquelas fotos horrorosas, né? Mas a pessoa precisa ver aquilo para falar, poxa, eu não vou fumar. E quais são as sequelas que o indivíduo que tem AVC pode ter? Porque daí acho que se a gente vê o que pode acontecer com a gente se a gente não muda, isso acaba ficando mais, né? Então, a sequela, ela vai depender da localização desse AVC, né? Então, cada área do cérebro controla uma função. Então, dependendo da localização, a gente vai ter um sintoma. E do tamanho dessa lesão. Então, as lesões mais extensas, elas vão deixar sequelas maiores. Né? Mas, normalmente, essas pessoas vão ter uma que a gente chama de paralisia do lado contralateral. Então, se eu tenho uma lesão à esquerda, eu vou ter uma alteração do meu movimento do meu lado direito. Né? Essa alteração, ela pode ser de força, de sensibilidade, de percepção, então a pessoa pode não conseguir mover nada desse lado, ou esse movimento vir se recuperando, ou partes, ela movimenta, partes não. Então, assim, o motor, a sensibilidade, pode ter alteração da fala, dependendo do lado afetado, pode ter alteração da fala, tanto de compreender o que se fala, quanto de falar. Pode ter depressão associada, pode ter alterações no julgamento, na cognição, que a gente chama, né? Atenção, memória, e lesões mais baixas em tronco, aí podem fazer um estrago ainda maior. Né? De ter alterações da deglutição, então ter dificuldade para engolir, alterações da coordenação, de controle postural. E aí, isso é extremamente importante porque muitas vezes essa pessoa vai ficar dependente, né? E aí você vê famílias que têm que se reestruturar de um dia para a noite para cuidar dessa pessoa, né? Para participar do processo de reabilitação, desse processo de recuperação. Então, que é um processo longo, né? É um processo longo. Na neurologia, todos eles são, né? Algumas exceções, mas a maioria dos processos de recuperação na neurologia são longos. E para o acidente vascular particularmente,
o que a gente sabe é que eles precisam ser intensos. Então, nessa fase inicial, logo que você teve o acidente vascular cerebral, o seu próprio cérebro já está se reorganizando, que a gente chama de uma plasticidade. Né? Então, essa plasticidade neuronal, ela é muito importante nessa fase aguda. Então, até os 3 primeiros meses é muito intensa e depois isso vai diminuir. E é um período, então, quanto mais precoce a reabilitação, melhor. Quanto mais precoce, melhor. Então, você aumenta muito a chance. Não quer dizer, há um tempo atrás, você dizia, depois de 6 meses não tem mais recuperação. Não, não é isso. Só que nessa fase inicial, você tem o cérebro trabalhando muito, muito a seu favor. E ele sozinho também caçando estratégias para resolver o problema. Olha, eu tenho um problema aqui para essa perna. Então, às vezes, a estratégia que ele encontra não é a melhor a longo prazo. Sim, porque ninguém direcionou isso, Isso, né? Então, às vezes, a pessoa começa a se recuperar e acha uma maneira de resolver aquele problema sem que, de verdade, ela esteja estimulando aquele segmento afetado. Então, ela começa o que a gente chama de compensações. Né? Essa recuperação pode acontecer não por uma recuperação do segmento afetado e estimulando essa plasticidade para recuperar esta área. Ele vai querer criar outras Ele vai querer achar vias. outras estratégias, isso, para fazer esse movimento. Então, o fisioterapeuta seria o professor aí, né? O fisioterapeuta vai guiando esse processo para melhor recuperação, para otimizar essa recuperação, para que ela aconteça o mais rápido possível e de maneira mais adequada. Mais voltada para o funcional, né? Isso, para a independência. Sim, autonomia. Né? E aí, Tati, a físio, a gente já sabe, acho que quem já teve AVC sabe que a físio faz parte da vida, né? É rotina. Que outros profissionais, assim, que você convive, que fazem parte dessa equipe que atende esse paciente com essas sequelas? Então, além da físio e muito junto da físio, tem a terapia ocupacional. Né? A gente, há um tempo, o pessoal até falava da terapia ocupacional, só pensa em mão, né? Mão e adaptação. E não, além das órteses e da reabilitação dos movimentos da mão, a terapia ocupacional é fundamental na readequação da agenda dessa pessoa. Então, organizar tarefas ao longo do dia dela para que ela consiga incorporar, que ela consiga incorporar os ganhos da fisioterapia, por exemplo, dentro da sua rotina. Que bacana isso. Treinar atividades mesmo de casa, né? Então, na físio, a gente faz um pouco disso também, mas a terapia ocupacional faz isso muito, muito bem, né? Então, a gente treina ali o movimento e, claro, que a gente vai transferir esse movimento para atividade. Mas a terapia ocupacional faz todas as adaptações que, às vezes, numa fase inicial, a físio não consegue finalizar. E a terapia ocupacional adequa todo esse ambiente e traz outros suportes para que isso seja mais rápido e mais eficiente. A fonoaudiologia, né? Quando a gente tem as alterações tanto de deglutição, então para engolir, quanto de linguagem, né? Para compreensão, para expressão. A psicologia é fundamental. Mesmo que não tenha um quadro depressivo identificado, a vida muda de um dia para o outro. E até com a relação familiar também. A vida muda de um dia para o outro, tem todo esse processo, né? Então, inicialmente, aquela super recuperação, e aí, dependendo do caso, às vezes chega no 6º mês e a pessoa, eu tinha achado que com aquela velocidade de melhora, agora eu já estaria bem. E aí, não estou ainda. Então, é complicado. É todo um processo de ver a vida também? De outro jeito. A nutrição, a enfermagem, também. Né? Quando A enfermagem bastante ajuda no controle de medicação. Né? E quando é um caso mais grave, em vários outros aspectos. Você precisa de sonda, você precisa de vários outros cuidados. Né? A educação física. Os últimos trabalhos têm mostrado que não só a reabilitação, né, então a reabilitação voltada para recuperar a independência e a autonomia, mas a atividade física constante. Isso tem influência direta nos processos de recuperação, na plasticidade, na produção de fatores tróficos que ajudam muito. Que acho que também é um momento de lazer, né? E que vão ajudar a prevenir um segundo também, né? E daí a educação física é fundamental para a gente conseguir adequar isso. Lógico. Então, o que ele é capaz de fazer na condição que ele se encontra hoje. Porque senão as pessoas acham que, eu não consigo correr, então eu não tenho como fazer atividade física. Não, tem muita coisa que dá para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer. Tati, você trouxe um aplicativo aí pra gente, não trouxe? Eu trouxe um aplicativo porque dentro dessa campanha que eu falei, essas organizações trazem. Este é um aplicativo muito legal, que é um aplicativo que chama Riscômetro de AVC.
Tá, que legal. Tá? Haveria Então, o risco, então, do indivíduo ter. Isso. Então é para um indivíduo saudável que quer saber se ele tem risco de ter. Exatamente. Um indivíduo saudável instala esse aplicativo, então, ó, riscômetro de AVC. Aí você vem aqui, ó, inicia o teste, e aí você vai colocar os seus dados. Então, você vai colocar a idade, vai colocar... Ele vai pedindo, você vai pondo. Ele vai pedindo a sua idade, vai perguntar que doenças você tem, os seus hábitos alimentares, atividade física. Que legal. Problemas cardíacos, antecedentes familiares. E é um risco que em percentil que ele passa? Isso. Tá. É um risco em percentil. Ó, então você coloca a idade, ó, o sexo. Tá. E vem avançando. A sua cor. E esse está em português, peso, né? altura. Então ele é para nós aqui. Ele foi desenvolvido na Nova Zelândia, mas ele já foi adaptado para o Brasil. Bacana. Então esse é muito legal porque ele faz esse cálculo individual, Sim. de acordo com as suas características de qual é o seu risco. Tá. E aí você identificando o seu risco... Você vê os fatores modificáveis, Isso, se tiver. Né? E aí você conversa com o seu médico, lógico, né? Sim. Também não é para a pessoa sair, né? Porque às vezes tem gente que é meio hipocondríaca, vai fazer isso e fala, eu vou ter um AVC. Mas eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, né? Isso. Aí, além desse, tem um outro que a gente chama de AVC Brasil. O que ele traz? Ele traz os sintomas do AVC, então ele mostra bonitinho as alterações da face, do braço, reconhecer esses sintomas. Tanto esse quanto o outro, eles trazem outros sintomas também. Tá, legal. E o que eu acho muito, muito importante é que ele tem um linkzinho aqui de hospitais. Então, ele vê onde você está, e ele te mostra os hospitais referência que você pode ir e a distância. Que é o que a gente falou de que um cuidado adequado. Isso, que é o que a gente fala de tempo. Que né? bacana. Então, são dois aplicativos incríveis que eu acho que todo mundo devia ter, todo mundo devia divulgar. Acessar. Todo mundo devia acessar e contar pro vizinho, pro pai, pra mãe. Que tem. Né? E falando em divulgar, Tati, a gente está acabando o programa e você trouxe um vídeo para nós, né? Um vídeo que fala aí do... Eu trouxe um vídeo dessa campanha. Então vamos passar o vídeo pro pessoal. Tá joia. Um de nós poderá não chegar em casa hoje. Uma em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. Entretanto, a maioria dos AVCs podem ser facilmente prevenidos com passos simples. Quando se trata de AVC, não deixe que seja você. Tati, então, depois de ter tido essa aula sobre AVC, a gente já viu dos riscos, assistimos os vídeos, foi muito bom tua presença aqui, agradeço bastante. Se alguém precisar, pode entrar em contato, claro, né? Pode entrar em contato. E a gente coloca o teu e-mail aqui para as pessoas que precisarem entrar em contato, agradeço muito. E nós vamos ficando por aqui. Continue acessando o nosso programa, acompanhando pelas redes sociais, Instagram e Facebook, e até a próxima.